Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Antes, nós, que estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, recebemos a misericórdia do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, e derramou o seu sangue precioso para lavar os nossos pecados. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido para que nós não pudéssemos mais receber o castigo eterno, nem que pagássemos com o nosso próprio preço. Nós agradecemos por toda essa imensa graça, a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino. Damos graças, louvores, agradecimentos ao Senhor Deus por essa glória que nos tem permitido. Senhor, nós estamos reunidos diante do Senhor Deus para podermos louvar a sua santa palavra, para podermos aprender a sua palavra, para estarmos dentro desse rebanho santo do corpo de Cristo para podermos estar em comunhão. Nós cremos que o Senhor está no meio de nós nesse presente momento. Que o Senhor Deus possa cuidar de cada um aqui. Que o Senhor Deus possa sustentar através da sua mão de graça para aqueles que estiverem no meio da fraqueza, da dificuldade. Que o Senhor Deus possa preenchê-los e sustentá-los através da sua palavra. Senhor, cada um de nós, que o Senhor Deus possa suportar com a sua mão para que não decaiamos da sua graça. No meio de todo este mundo, todos os nossos irmãos e irmãs em todas as igrejas que estão guardando a sua fé para poderem pregar a sua palavra. Que o Senhor Deus possa protegê-los através do poder do Espírito Santo, para que qual seja o lugar, qual seja a dificuldade, possam persistir, serem firmes na sua palavra para cumprirem o seu trabalho. Aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde rapidamente. Que o Senhor Deus nos permita mais uma oportunidade para podermos fazer o seu trabalho. Senhor, que o Senhor Deus a cada momento possa nos ensinar o caminho, possa nos mostrar qual é a sua palavra. Senhor, hoje também é a palavra que o Senhor deseja nos ensinar. Quais são os trabalhos que nós devemos fazer? Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 찬송해 주시겠습니다.
Vamos procurar a palavra da Bíblia, vamos procurar Êxodo capítulo 4. Palavra de Êxodo capítulo 4. Capítulo 4, versículo 23 e 24. Êxodo capítulo 4, versículo 23 e 24. Vamos ler a partir do versículo 22. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: Deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusastes deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Vamos ler até aqui. Hoje também, o cristão que recebeu a salvação, como ele pode se discernir das pessoas que não receberam a salvação? Como é que os cristãos eles devem viver? Então, eu continuamente estou pregando com esse título, O Vivo e o Morto. Uma pessoa que recebeu a salvação é aquele que não recebeu a salvação. Se nós olharmos na Bíblia, está bem discernido de vivo e morto. O morto não tem esperanças. O vivo tem esperanças. O vivo não somente tem a carne viva neste mundo, mas o espírito está vivo. É uma pessoa que obteve a vida eterna e agora pode receber uma vida após essa vida. Mas as pessoas que não receberam a salvação são aquelas que têm o destino da morte para irem para a segunda morte, que é o inferno. Então nós podemos dizer que é uma vida trágica. Então nós fomos salvos de todo o poder e o pecado, o domínio do inferno. E é por isso que nós todos, realmente continuamente, estamos ouvindo essa palavra de vivo e o morto, a 14ª palavra. Então o cristão que é vivo diante do Senhor Deus, é aquele que serve o Senhor Deus. Eu quero focar nesse tema hoje. Na palavra que nós lemos hoje, o Senhor Deus, ele estabeleceu Moisés como seu profeta, enviou para o Egito, e o povo de Israel que vivia como escravo aos pés de Faraó durante 400 anos, Moisés foi enviado a esse povo para libertá-los. E o Senhor ele disse para Moisés para dizer a Faraó de que deixa ir o meu filho, o meu primogênito. Então, o Senhor chamar de filho, de primogênito, isso quer dizer que futuramente isso se torna um exemplo, uma sombra daqueles que hão de receber a salvação. Então, o Senhor ele chamar de filho, chamar de primogênito. O primogênito é como uma ordenança dentro da família. Ele tem um privilégio de ser o primogênito. O primogênito é aquele que recebeu o direito, esse privilégio de poder receber a herança da família, do pai. E também ele tem o papel de servir ao seu pai. E é por isso que o Senhor Deus ele chama Israel, meu filho, meu primogênito. Isso quer dizer que, além de eles servirem ao Senhor Deus, são aqueles que hão de herdar os bens do Senhor. Então, Israel é o povo abençoado diante do Senhor Deus. Eles são aqueles que servem ao Senhor Deus. Eles são aqueles que receberam a herança do Senhor Deus como promessa. Então, a promessa que o Senhor Deus ele fez com o povo de Israel
vem da promessa de que ele fez com Abraão. Nós podemos dizer que é a terra Canaã, quer dizer que é uma terra belíssima, maravilhosa. E ali nós podemos dizer que é um exemplo, um formato do céu eterno, da terra eterna que o Senhor Deus há de permitir. Então, Israel se torna o filho do Senhor Deus. E se nós olharmos na palavra de Romanos, capítulo 8 também, a partir do versículo 16, 17, nós podemos ver que são o herdeiro de Deus, o herdeiros co-herdeiros com Cristo. Então quer dizer que nós nos tornamos em herdeiros do Senhor Deus, junto com o Senhor Jesus. Quer dizer que somos co-herdeiros com Cristo, do reino de Deus. Então o reino de Deus agora se torna meu, e eu agora posso receber essa glória com o Senhor Deus. Então, para que eu possa ser glorificado junto dele, eu preciso sofrer com ele. Assim como na palavra de Romanos, capítulo 8, versículo 17. Então, isso quer dizer que nós todos somos aqueles que iremos participar da glória com o Senhor. E, ao mesmo tempo, nós temos o dever de servir o Senhor Deus. O primogênito tem esse dever. É por isso que o Senhor chama Israel de seu primogênito. E também ele disse para Faraó, então, Israel é o meu primogênito, deixa-o ir para que possa me servir. Então, para que me sirva. Então, mas, se você recusar em deixá-lo ir, eis que eu matarei a teu filho, teu primogênito. Então, é uma palavra especial aqui. Então, ele disse, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusastes deixá-lo ir. E eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Então, se nós olharmos o povo de Israel, é um povo escolhido pelo Senhor Deus para servirem a Deus, para darem, para receberem a bênção do Senhor Deus, foram escolhidos pelo Senhor Deus. Então, mas antes eles fugiram da seca, da fome e foram para o Egito. E durante 400 anos, em vez de servirem o Senhor Deus, eles começaram a servir a Faraó. Egito é o formato do mundo. O Faraó é o formato do rei deste mundo, que é o diabo. Então, não servir o Senhor Deus, servir o diabo, em vez de receberem a bênção do Senhor Deus, eles buscarem as coisas do Egito. Os ídolos construíram pirâmides, construíram diversas coisas no Egito. Então, viverem no meio dessa escravidão do Egito. Eles viveram essa vida de escravos durante 400 anos. E o que tudo isso significa? Então, quer dizer que o homem ter sido criado conforme a semelhança de Deus é para que possa receber o amor do Senhor Deus, para que possa receber a vida do Senhor Deus, para que possa ir para o reino do Senhor Deus, para viver a eternidade com o Senhor Deus, para se tornar como Deus. É por isso que foi criado conforme a semelhança de Deus. Mas eles desobedeceram a palavra do Senhor Deus, aceitaram a mentira do diabo, como Adão, que perdeu a comunicação com Deus e perdeu o jardim do Éden, foi expulso dali. E o Senhor Deus amaldiçoou essa terra, permitiu o sofrimento, a dor para os homens, permitiu a morte aos homens. E é por isso que o homem que foi criado conforme a imagem de Deus, para o plano de Deus, agora vive uma vida trágica, uma vida triste que serve ao diabo neste mundo. Em vez de receber a glória do Senhor Deus, está vivendo uma vida miserável neste mundo, sem ter esperança, sem ter paz no mundo. E isso porque, durante 400 anos, o povo de Israel, enquanto viviam como escravos, o Senhor Deus ele manifesta Egito como exemplo. Todas as pessoas partiram de Deus. Assim como o povo de Israel não servia ao Senhor Deus, serviam a Faraó, viviam uma vida miserável, uma vida sem esperança. E é esse o formato. Então, mas o Senhor Deus não os deixou assim. O Senhor Deus enviou a Moisés e os libertou, Faraó, os resgatou dali.
os libertou dali, os fez passar pelo Mar Vermelho. Durante 400 anos, ao saírem do Egito, 40 anos o Senhor Deus os treinou no deserto para entrarem na terra de Canaã. Podemos ver que isso é o Senhor que nos salvou através do nome do Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira que agora nos treina nesse deserto que é o mundo e nos prepara para poder entrar no reino do Senhor Deus. Tudo isso é um exemplo, é um formato. É por isso que o povo de Israel, que foi resgatado do Egito, o objetivo é para deixa-o ir, para que possa me servir, para que me sirva. O povo de Israel não tem como servir o Senhor Deus no Egito. É por isso que o primeiro objetivo do Senhor Deus, libertar Israel do Egito, é para servir a Deus. Então, se nós olharmos para o povo de Israel, eles foram resgatados do Egito, durante 40 anos viveram no deserto e chegaram até a terra prometida do Senhor Deus, a terra de Canaã. Vamos procurar a palavra de Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. E deita fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito. E servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixamos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e os nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Então, o povo de Israel foi levado até Canaã, e agora Josué derrubou as 7 tribos de Canaã, tomou a terra dos cananeus, e ele diz agora para o povo de Israel: então agora escolham quem hão de servir. Ou seja, os deuses que serviram no Egito, que existem muitos ídolos, os ídolos dos egípcios. Então podemos ver, até quando Moisés ele estava no deserto, no Monte Sinai, durante 40 dias, o povo de Israel não conseguiam ver Moisés, não é? Então, porque eles não pensavam em Deus, mas pensavam em Moisés como o seu guia, o seu condutor. Então, eles falaram, vamos criar um ídolo para nós. Trouxeram ouro, derreteram e fizeram ídolos, assim como os egípcios faziam. Fizeram um bezerro de ouro. E eles disseram, este é o Deus que nos conduz. E eles começaram a dançar na frente daquele ídolo. E Moisés, então ele disse, realmente quem serve ao Senhor Deus, que venha para cá. Então, em vez de ficarem andando de lá para cá, não sejam irmãos, irmãs, não importa, é para matar todos estes que estão idolatrando aos ídolos. Então, porque eles realmente pareciam bravos e começaram a matar os 3.000 pessoas de repente, aqueles que idolatravam. Então, nós podemos ver que eles viram os seus pais servirem idolatrando
Então eles também têm o quê? Esse costume, eles têm esse desejo. É por isso que rapidamente eles foram e fizeram um bezerro de ouro. Então, em um curto instante, em vez de servirem a Deus, eles foram servir um outro ídolo. Quando passa um pouquinho de dificuldade no deserto, eles já murmuram. Então, Moisés é uma pessoa que sofreu bastante. Então, Moisés, enquanto ele olhava para a terra de Canaã, do outro lado do rio, ele foi levado pelo Senhor Deus. E agora, Josué começou a conduzir esse povo. Foi para a terra de Canaã, lutou com aqueles 7 povos poderosíssimos de Canaã, e se empossou dessa terra conforme prometido do Senhor Deus. Então, Josué, o nome Josué, ele tem a pronúncia de Jesus. Ele é o formato do Senhor Jesus. Então, realmente nos salvou e quando nos permitiu o reino do Senhor Deus, o Senhor agora nos diz: o que é que vocês vão fazer? Escolham. Então, o Senhor resgatou o povo de Israel do Egito para servirem a Deus. Este é o objetivo. Então, é para servirem ao Senhor Deus, mas não conseguiram servir o Senhor Deus no Egito, não conseguiram servir o Senhor Deus no deserto, e agora, na terra de Canaã, escolham. Vão servir os deuses que vocês serviam, que os seus pais serviam lá do Egito, lá do outro lado do rio? Então, nós podemos ver que Abraão, o pai, os caldeus, eles serviam ídolos. Então ele está dizendo, seja aqueles ídolos que serviam os caldeus, seja aqueles ídolos que serviam os egípcios, vocês vão continuar servindo. Então esses ídolos, esses deuses precisam ser jogados fora. Eles precisam agora servir somente o Senhor. Então, se realmente não parece bom servir ao Senhor Deus, então que vocês sirvam aqueles que estavam além do rio. Então quer dizer que é o local onde eles construíram a Torre de Babel. Então no Ur dos Caldeus, Abraão, onde ele estava, era aquela região. Então sejam os deuses do Egito, sejam os ídolos que eram servidos pelas nações que estavam na terra de Canaã, dos cananeus. E é por isso que ele está dizendo, hoje agora escolham. Escolhei hoje a quem se vais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, se nós olharmos essa palavra, tem um tema muito importante, um conteúdo importante. O objetivo do Senhor Deus, ele ter nos salvo, também é o mesmo. Nós não sabemos, mas vivíamos servindo o diabo. Então nós vivíamos servindo a nossa carne, nós vivíamos desejando as coisas deste mundo, nós vivíamos neste mundo amaldiçoado. Aqueles que partem do Senhor Deus, eles sofrem, existe o sofrimento, a maldição e a morte, mas o Senhor Deus, ele nos resgatou dali. Todos os pecados que nós cometemos, o Senhor Jesus, ele morreu, ele derramou seu sangue por nós, ele nos salvou. E sem nenhum valor que nós fôssemos pagar, ele nos salvou, gratuitamente, nos permitiu o reino de Deus. E é por isso que pela palavra do Senhor Deus, ele vai nos treinando para que possamos entrar no reino de Deus. Então, mas a coisa importante é que agora precisam o quê? Escolher a quem servirão. Então, seja os ídolos que vocês serviam antes da salvação. Depois da salvação pode ter outra religião, pode servir ídolos. Mas mesmo que assim não seja, tem o diabo, a tentação do diabo, que é invisível e você pode viver seguindo, seguir o desejo da própria carne. Assim como na palavra de Efésios, capítulo 2, versículo 1, ele disse: E vos ficou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que é o diabo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós vivemos seguindo a vontade da carne, que isso é o que o diabo faz, nos dá essa tentação. Quer dizer que você viver conforme a carne, conforme o desejo dessa carne, nós todos éramos o que? Por natureza, filhos da ira. Então, mas o Senhor, através do seu grande amor,
Ele morreu por nós. Ele nos vivificou com Cristo. Quer dizer que ele nos salvou deste mundo. Após o Senhor ele ter nos salvo, então agora esse Senhor que nos salvou, agora nós devemos servi-lo. Então agora escolher hoje a quem irão servir. Então o Senhor, ele não obriga dizendo, vem e me serve. Não, o Senhor Deus, ele deu o livre-arbítrio, assim como na terra do Jardim do Éden, permitiu para Adão a escolha, para ele escolher se ele vai comer do fruto do conhecimento do bem e do mal e morrer ou não. Ele disse para não comer. O Senhor Deus, ele disse, não comeis, e certamente morrerás. Mas o diabo, ele diz o quê? Certamente não morrereis. Então, agora pode escolher. Você vai obedecer a palavra do Senhor Deus ou você vai desobedecer a palavra do Senhor Deus, abandonando-a, seguindo a vontade do diabo? Agora você tem que escolher. E conforme a sua escolha, o seu destino vai ser decidido. Então, Eva foi derrubada na tentação do diabo. Depois, Adão foi derrubado nessa prova. Mas ambos, por fim, foram derrubados na tentação do diabo. Então, é por isso que esse espírito, ele morreu e foi expulso do Éden. Então, nós podemos ver ali, é o formato do homem, de todo este mundo. Então, os homens que vivem neste mundo, sem saberem, estão vivendo conforme a vontade do diabo. Mas nós somos pessoas que fomos resgatados daquele meio. Nós, pessoas que recebemos a salvação, também precisamos decidir. Iremos servir o Senhor Deus ou vamos servir os desejos, os deuses, as coisas deste mundo, a cobiça da minha carne, o diabo? Eu vou viver seguindo? Eu vou viver buscando os desejos, as tentações, as potestades deste mundo? Viver sendo amarrado pelo pecado? Então, se eu sou levado por esse fogo, por esse diabo, então é a mesma coisa que eu sou levado pelo vento. O vento me leva e eu caio no meio do inferno. Então, assim como nós sabemos, a palha bate o vento, voa de um lado para o outro, mas o que se faz com a palha? Queima-se. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação ainda vive neste mundo. Enquanto vive neste mundo, aí existe a carne que ainda não foi transformada. Então ele pode escolher ou servir o Senhor Deus ou não servi-lo. Ele pode servir outras coisas. Então agora é para escolher. Então, se nós recebemos a salvação, então agora nós todos precisamos agradecer, precisamos retribuir essa graça que recebemos, seja com o coração alegre, ou pode ser que ainda eu esteja perdendo o meu mundo o meu coração para o mundo, vivendo, buscando as coisas deste mundo. Tem o livre-arbítrio, você tem que decidir. Se uma pessoa que recebeu a salvação, realmente ele não obedecer ao Senhor Deus, é a mesma coisa que o povo de Israel que foi resgatado do Egito e estavam vivendo no deserto, mas olha quantas vezes eles murmuraram e desobedeceram. Se olharmos para a história do povo de Israel, se eles obedeciam a Deus, eram abençoados. Mas quando desobedeciam, olhem só quão grande ira de Deus. Eles foram levados para a Babilônia e passaram realmente vidas miseráveis, tempos realmente insuportáveis, angustiantes como escravos. Durante 2000 anos podemos ver como o povo de Israel foi morto, foram destruídos, assolados enquanto viviam neste mundo por terem matado o Senhor Jesus. Então nós podemos ver que existe um grande peso, um grande castigo do Senhor Deus sobre eles. Então nós podemos ver que existe uma maior bênção do Senhor Deus quando você faz esse trabalho diante do Senhor Deus. É por isso que o Senhor Deus está chamando Israel de meu filho, do meu primogênito. Então, ele dizer filho é porque realmente foi salvo, então é filho. O primogênito significa o quê? Herdeiro. Então, aqueles que servem ao Senhor Deus e precisam servi-lo. Nós temos esse papel. E é por isso que o Senhor ele está dizendo agora também, agora vós escolheis a quem irão servir. Então, hoje precisa escolher a quem irão servir. Então, se nós olharmos em Êxodo, capítulo 12, então, quando eu disse que iria matar os primogênitos do Egito, o Senhor ele matou todos os primogênitos do Egito. Então, não havia casa em que não houvesse um morto. Então, se nós pensarmos em uma coisa dessas, realmente somente os primogênitos morreram. Aqueles que não eram primogênitos não morreram.
Então, é pecado ser primogênito? É um grande pecado ser primogênito? Mas tem um problema. Então, a palavra primogênito significa herdeiro. Então, você ser primogênito do Egito quer dizer que você tem este mundo pecaminoso como herança. Pessoas que consideram este mundo como herança. Então, o homem foi criado conforme a imagem do Senhor Deus, para receber a vida do Senhor Deus, para receber o amor do Senhor Deus, para se tornar o filho do Senhor Deus, para entrar no reino do Senhor Deus, para que viva a eternidade dando glórias ao Senhor Deus. Mas, antes de entrarmos no reino do Senhor Deus, nós precisamos viver neste mundo obedecendo ao Senhor Deus para vivermos dando glórias ao Senhor Deus. Mas, neste meio, enquanto primogênito do mundo são aqueles que vivem perdendo as coisas deste mundo, o coração para as coisas deste mundo. Esses são os primogênitos do Egito. Então não importa se ele está vivendo bom ou mal, nós podemos dizer que isso em segundo lugar. O que é o primeiro lugar para o coração dessas pessoas? É viver buscando a satisfação deste mundo. É essas pessoas que vivem por essa vaidade que são filhos do Egito. Se nós olharmos em Isaías capítulo 5, ele já disse: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e fique como únicos moradores no meio da terra. Quer dizer que as pessoas deste mundo não foram criadas neste mundo para viverem bem, para viverem uma vida longeva neste mundo, mas sim, é um pequeno processo que o Senhor Deus permitiu. A nossa vida chega aos 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseiro e enfado. As pessoas elas podem viver 70, 80 anos, mas é somente tristeza, enfado, canseira. Não existe a verdadeira felicidade neste mundo. Então por que o Senhor Deus ele permitiu o sofrimento para o homem neste mundo? Então, se nós olharmos em Jeremias capítulo 3, versículo 33, o Senhor Deus ele tem permitido a aflição para o homem, não é o bom grado de Deus. O Senhor Deus tem permitido o sofrimento, a dificuldade, não é para que ele morra, mas sim é porque este mundo é um mundo amaldiçoado. É para você não deixar o seu coração neste mundo. Neste mundo não existe a verdadeira felicidade. Neste mundo não existe a verdadeira satisfação. Então, o filho que abandonou o seu pai, o filho pródigo, foi, gastou todas as coisas. Se ele tivesse vivido bem, tudo bem, mas ele começou a passar fome e ele disse o quê? Agora voltarei para a casa de meu pai. E assim como ele voltou, o homem deste mundo, seria ótimo se todas as coisas fossem boas, se todas as coisas fossem abundantes. Eles não iriam voltar para o Senhor Deus, não é? É por isso que é tão difícil o rico ir para o céu. Então na Bíblia já diz que é difícil até mais difícil do que um camelo passar pela ponta da agulha. Claro que o rico ele pode se arrepender, claro que ele pode receber a salvação. Então, mas realmente é por ser rico que ele não consegue receber a salvação? Não, se arrepender tem como receber a salvação, mas mesmo assim é muito difícil. Então, já que ele se satisfaz com as coisas deste mundo, se satisfaz com esta vida, já que se satisfaz com a carne, não existe o sofrimento espiritual, porque se satisfaz com este mundo, com a carne. É por isso que não tem tempo de buscar ao Senhor Deus. É por isso que enquanto vive neste mundo, você viver bem neste mundo, isso não é algo bom. Então o Senhor, ele já chamou o pobre para dar deste mundo, para serem o quê? Ricos na fé, não para dar este mundo, para eles serem herdeiros do reino do Senhor Deus. Então quer dizer que realmente se nós olharmos para este mundo, realmente existe dores e sofrimento, existem muitas coisas. Mas por quê? Para ensinar que existe o quê? A verdadeira felicidade, o reino do Senhor Deus. Então, mas tem pessoas que receberam essa graça do Senhor Deus da salvação, mas mesmo assim não conseguem pensar no reino do Senhor Deus. Eles vivem aqui se satisfazendo com as coisas deste mundo, comendo, querendo viver bem neste mundo. As pessoas pobres também, elas vivem assim como? Olha para os ricos e fala, queria viver uma vida como eles, queria viver uma vida boa. São todos os primogênitos do Egito que estão mortos. Assim como na palavra de Isaías, capítulo 5, que nós já vimos, não é? Então eles disseram que ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fique como únicos moradores no meio da terra. Então, mesmo que a sua casa seja grandiosa, excelente, vai ser destruída, ficarão
desertas. Hoje em dia, nós podemos ver a ciência, nós podemos ver o conhecimento humano, todas as coisas, nós podemos ver o mundo o tempo do IA. Nós podemos ver onde, como todas as coisas têm se desenvolvido. O homem, agora, ele constrói prédios, arranha-céus, que chegam ali até nas nuvens. Então, é a mesma coisa de construírem a Torre de Babel. Então, mesmo que sejam grandes e excelentes, não há lugar para ficar. Como 1 Tessalonicenses, capítulo 5, já disse, realmente eles vão dizer, estamos em paz, estamos bem, e, está tudo em segurança, vamos criar um mundo bom para se viver. Mas a perdição virá sim, e eles não terão como escapar. Assim como nós podemos ver em Sodoma e Gomorra, o fogo e enxofre que caiu sobre aquela cidade. Eles foram para a perdição. Neste mundo agora não é preciso de fogo dos céus. Só com a bomba que o homem criou com as armas nucleares pode destruir este mundo todo completamente. Assim como Isaías capítulo 50, versículo 11. Eis que todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo, e entre as faíscas que acendestes, isto vos sobrevirá da minha mão, e em tormentos jazereis. Então o Senhor já disse, insensato, o que tem preparados, para quem será? Hoje mesmo, hoje à noite, buscarei a sua alma. Então realmente é o quê? Um insensato. Um insensato. Realmente tudo que você tem ajuntado dizendo, agora vou viver uma vida longa, mas não é seu. Nós somos pessoas que recebemos a salvação, agora não devemos voltar a sermos como os insensatos. O objetivo do Senhor Deus, Ele ter nos salvo, não é para nos permitir as coisas deste mundo. Então, realmente, se nós olharmos para este mundo, não é para podermos amar as coisas deste mundo. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. As coisas boas de se ver neste mundo foram criadas pelo diabo. É como uma pesca, você está caindo na isca. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, se ele errar ou se ele não conseguir se cuidar, ele vai cair neste mundo. Ele é derrubado neste mundo. Então, uma pessoa, realmente há uma história engraçada. Então, uma senhorita, ela precisava se casar. E havia duas pessoas para ela escolher. Eu tinha um homem muito rico, que era feio, que é feio. E o outro homem, ele é muito bonito, mas ele é pobre. Então ela agora está muito pensativa, preocupada. Se ela for para a casa do rico, vai viver muito bem, mas o rosto dele, ela não gosta. Mas em querer ir para a casa do homem bonito, famoso, ela vai viver pobre. O que ela precisa pensar? E agora o pai perguntou, filha, você decidiu? Ela falou, decidi. Como é que você decidiu? Então, a comida eu vou comer na casa do rico, e na hora de dormir eu vou dormir com o homem bonito. Olhem só, isso é possível? Então, os dois não são possíveis. Como em Mateus capítulo 6, versículo 24 já diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro. Então, os bens deste mundo, se as pessoas elas conseguem a satisfação, vão servir este mundo, vão servir o dinheiro deste mundo. Não podem servir a Deus e a Mamon. Então, há de odiar um e amar o outro. Então, será que você pode odiar o Senhor Deus? Você pode desprezar o Senhor Deus? Você acabou de receber a salvação. Mas, de qualquer forma, existe um problema grandioso para podermos pensar. Então, quando mata-se o primogênito do Egito, então, na noite de Páscoa, todos os primogênitos do Egito morreram. Mas o povo de Israel passou o sangue nos portais. Eles houveram o sinal do sangue. Assim como na palavra de Êxodo, capítulo 12, versículo 13, o Senhor já disse, aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O povo de Israel, eles passaram o sangue no portal, passaram o sangue de ovelhas e cabras ali, e eles estavam esperando
vir a praga do Senhor. Então, mas o sangue não é visível para as pessoas que estão dentro de casa, mas das pessoas que estão fora, porque é no portal. E o Senhor ele diz o quê? Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Todos os egípcios tiveram seus primogênitos mortos. Os primogênitos dos hebreus de Israel, nenhum morreu. Quer dizer que esse castigo do Senhor Deus, essa praga do Senhor passou por cima, Passover, passou por cima. Então tem uma coisa que nós precisamos pensar aqui. Então, na noite do primogênito, da morte do primogênito no Egito, o primogênito de Israel foi protegido. Então pensem bem. Quando eu recebi a salvação, o primogênito do Egito morreu. Então, antes da salvação, eu era o primogênito do Egito. Eu que era do mundo, morri. E agora eu que sou de Deus, está vivo. Então, um precisa morrer. Quer dizer que o primogênito do Egito precisa morrer. Se nós olharmos para Mateus capítulo 24 também. Então, até o dia em que Noé entrou na arca, os homens eles viviam casando-se, dando-se em casamento, comendo e bebendo. Até que chegou o dilúvio e não restou ninguém. Se nós olharmos essa palavra, por que na Bíblia está escrito desse jeito? Então, se for falar realmente coisas boas, era só falar, até que Noé entrou na terra, na arca, os homens brigavam, matavam, roubavam, adulteravam, matavam, faziam todos os pecados malignos e foram destruídos. Então, iria ser bom, mas não tem nenhuma palavra assim. Diz o quê? Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, construíam. Tudo isso que as pessoas fazem. Quem é que não faz isso? Todo mundo faz isso. Mas eles não compreenderam até o dia em que Noé entrou na arca. Então a palavra não tem como ser assim. Isso é o que até os animais fazem. Os animais eles comem, bebem, casam e dão-se em casamento. Eles constroem as suas casas. Eles cultivam. Até animais cultivam, sabia disso? Olhem para a formiga. A formiga cultiva, vocês sabiam disso? A formiga, ela pega aquelas folhas tão grandes, maior do que o seu tamanho, e vai, corta em pedaços e leva para o formigueiro. Vocês já viram isso, não é? Eles fazem a fileira e vão levando. Ele não leva para o formigueiro para comer o pedaço da folha, mas sim para poder fazer o quê? O seu cultivo. Qual é o cultivo que ele faz ali? Então é incrível. Então, nós podemos ver que como elas são sábios, realmente bem sábios mesmo. As formigas são sábias. Então, os homens eles vinham comendo, bebendo, construindo, dando-se em casamento. Se nós olharmos na África, olhem só para as formigas, elas constroem casas de até 3 metros de altura. Aquela coisa tão pequenininha consegue construir uma coisa daquelas. Um formigueiro tão grande. Eles vão pegando um pedaço da terra, levam para a boca, misturam com essa solução que eles tiram da boca e vão lá e constroem. Então isso é muito maior do que Empire State Building que o homem constrói. É muito mais alto. Não é incrível ver as formigas? O homem comia, bebia, casavam-se, davam-se em casamento, construíam. Isso até os animais fazem. Então, mas é pecado você não fazer além disso. Então, mas no trabalho do Senhor Deus não tem interesse nenhum. Isso é ser o primogênito do Egito. Quando nós recebemos a salvação, assim como o primogênito do Egito morreu, então, antes de eu receber a salvação, eu era o primogênito do Egito. Então eu era como um morto neste mundo. É por isso que em Romanos capítulo 6 também, então, eu estou morto para o mundo. Eu estou morto para este mundo e o mundo está morto para mim. Então, agora mesmo que o mundo ele venha me condenar, eu estou morto, não tenho que me condenar. Então, eu já estou morto para o mundo. Então, agora eu sou vivo diante do Senhor Deus. Então precisa estar morto. Então, o primogênito do Egito agora já morreu, o primogênito de Israel também precisa estar junto, morto? Não, não é. Então, agora,
As pessoas que receberam a salvação, nós sermos salvos. Qual é o objetivo de Deus? É para servi-lo. Então, este é o meu filho, o meu primogênito. É o meu herdeiro. O ser herdeiro é aquele que serve o Senhor Deus. Então, esse pequeno filho, então, onde quer que ele vá, ele precisa servir o Senhor Deus, não é? Então, porque ele vai receber essa herança, o filho primogênito, ele tem esse papel de servir o Senhor Deus. Se nós olharmos na palavra de Mateus, capítulo 4, versículo 10 também, o Senhor Jesus, antes de começar o trabalho do Evangelho, o Senhor ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Depois do seu jejum de 40 dias, 40 noites, ele foi tentado pelo diabo. 3 tentações. E a última tentação, realmente ele mostrou todas as coisas deste mundo. O diabo disse, realmente, se tu me adorares, eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Então, o diabo, ele disse isso. Então, o diabo, realmente, ele recebeu todo este mundo. Por quê? Realmente, o Senhor Deus, ele deu a responsabilidade para Adão, para governar sobre este mundo. Mas, por ter pecado, ele perdeu. É por isso que ele recebeu. E ele disse, realmente, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele disse, é só se abaixar e agora aqui vir, me servir. Me adorar. Então, mas, realmente, essa foi a última tentação. Então, se nós pensarmos assim, se você abaixar um pouquinho a sua consciência, tem como falar, tem como adorá-lo, não é? Tem como abaixar a cabeça. É só fechar os olhos para o Senhor Deus, olhar para o outro lado e ir lá e adorá-lo. E isso é o quê? Instantâneo fazer uma coisa dessas. Não é? Mas o que o Senhor Jesus disse? Então, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. E o diabo deixou. Então nós podemos dizer que é o quê? Para só a Ele servirás. O diabo, ele vai tentando para servir outras coisas. O diabo, ele tentou o próprio Senhor Jesus. E o diabo, ele partiu, mas ele partiu para sempre? Não, ele ficou seguindo o Senhor Jesus a vida toda. Outra vez ele entrou dentro de Pedro. Quando o Senhor Jesus, ele realmente disse que iria ser crucificado e depois ressuscitaria em 3 dias e ressuscitaria, ele disse, não, Senhor, isso não vai acontecer com você. E o Senhor Jesus disse que apartai de mim, o diabo. Então nós podemos dizer que o diabo, a qualquer oportunidade, ele vem para tentar. Olhe para Judas. Judas era o homem que estava esperando o Senhor Jesus, ele se tornar rei para poder ter uma boa posição. Ele vendeu o Senhor Jesus com 30 moedas de prata, porque o diabo pôs o pensamento para vendê-lo. Então o diabo entrou dentro de Judas. E depois, o que ele fez? Realmente já havia vendido o Senhor Jesus, então ele voltou à consciência porque o diabo o libertou. Então ele começou a pensar, nossa, o que eu fiz? E ele começou a ficar triste, dizendo, o Senhor Jesus, ele verdadeiramente me amou, mas eu fui lá e o vendi. Então uma pessoa como eu precisa morrer. Ele foi lá e se enforcou e morreu. Então, se você é tentado pelo diabo, você vai para o inferno. Então, realmente, depois de recebermos a salvação, o diabo, ele continuamente está tentando. Olhem só, ele foi até debaixo da cruz e disse o quê? Desce daí. Se tu és o Filho de Deus, desce daí e salva-te a ti mesmo. Então, se você é filho de Deus, por que você está com fome? Você pode transformar essas pedras em pães? Então, pula aí dessa cruz. Você consegue? Mas por que você está morrendo igual bobo? Então, se você descer daí, eu creio em você. Então, o Senhor, se ele fosse como nós, ele desceria da cruz e diria: Ei, você! Então, mas se ele fizesse isso, tranquilo, mas quem é que vai morrer por nós na cruz? Ninguém. Então, vamos procurar a palavra de primeiro rei. 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 12. 1 Samuel,
capítulo 12, versículo 24. Primeiro Samuel, capítulo 12, versículo 24. Eu irei ler. Então somente temei ao Senhor, e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Então, se nós olharmos aqui, podemos ver que Samuel ele disse para o povo de Israel. Então, realmente agora pensem o que? Vede quão grandiosas coisas vos fez. O Senhor os libertou do Egito. O Senhor Deus os permitiu para entrarem na terra de Canaã. Além disso, olhem só quantos trabalhos, com grande graça o Senhor Deus permitiu para Israel. Ele escolheu o povo de Israel especialmente neste mundo. Então é por isso que ele está dizendo, agora, realmente penseis realmente nas coisas grandiosas que ele fez. Agora temei, serviu fielmente com todo o vosso coração. Então, se nós olharmos para essa palavra, o que que nós pensamos? Então, o Senhor Deus, ele permitiu o seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós, derramar o seu sangue, nos salvou, porque nossos pecados foram lavados. Quer dizer que da perdição eterna, quer dizer que do poder do diabo, domínio da morte, nós somos resgatados. O Senhor ele fez um grande trabalho, uma grande obra. Nós precisamos lembrar dessas grandiosas coisas que ele fez por nós. Precisamos temê-lo, precisamos servi-lo em verdade. Então, assim como na palavra de Salmos 66, versículo 16, nós fizemos a memorização, não é? Então o Senhor já disse, vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Então, eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Então, essa grande obra que o Senhor ele tem feito por mim, eu contarei, vou estar feliz, vou estar louvando. Então, isso é algo lógico, não é? Então, realmente, o filho, ele ter nascido, o Senhor Deus, ele ter criado, os pais terem criado, terem realmente feito ele crescer, se desenvolver. Mas o que que o filho faz depois quando cresce? Ele fala, ei, o que que vocês fizeram por mim? Por que que você me deu a luz? E reclamam para os seus pais. Olhe só isso, você criou esse filho à toa? E ele vai lá e reclama ainda, dizendo, para que que você me fez nascer neste mundo? Olhe só, como é que você vai se sentir traído? Então, se pensar na graça dos seus pais, ele tem que temer os pais, ele precisa obedecer, servir aos pais. Isso é algo lógico. Então, mesmo que você faça bem para os seus pais, será que você consegue retribuir 1/10 da graça que você recebeu dos seus pais? Então, tenham filhos, vejam como é difícil. Mas até o fim, os pais amam seus filhos. Qual seja o sacrifício, eles fazem tudo pelos seus filhos. A graça do Senhor Deus é tão grandiosa e inexplicável por palavras. Toda essa graça que o Senhor Deus ele tem nos permitido, como irei retribuir? Como que farei todo o benefício que tem me feito? Agora nós não vivemos por nós mesmos, agora nós vivemos para podermos retribuir essa graça do Senhor Deus. A nossa vida é a partir daí, não é mesmo? Algo lógico. O que que o Senhor Jesus disse? Mateus capítulo 20, versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor, ele já disse, eu não vim para este mundo para ser servido. O Senhor Deus, ele é o Criador. O Senhor é aquele que governa sobre todas as coisas, sobre todo este mundo. Ele é o mesmo que o Senhor Deus. Então, ele vir para este mundo com o formato do homem, ele não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quer dizer que ele ter morrido é para servir. Como é que você pode servir o outro? Mais do que isso, não tem como.
Assim como na palavra de Lucas, capítulo 22, versículo 27. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Então o dono está sentado comendo e o servo está de pé, servindo até que o dono termine de comer. O Senhor Jesus disse: Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. O Senhor Jesus é aquele que está de pé servindo os discípulos assentados. Se nós olharmos na palavra de Lucas, de João, capítulo 13, versículo 13 até o 17, podemos ver o Senhor Jesus lavando o pé dos seus discípulos uma noite antes de ir ser crucificado. Vocês já viram o desenho, não é? Essas pinturas? Então eu vou deixar pendurado em algum lugar. Então, eu gosto muito desses desenhos, desses quadros, dessas pinturas. O Senhor Jesus se ajoelhou com a toalha em seu ombro, lavou os pés dos seus discípulos. Isso é o que servo faz. Se nós olharmos na Palestina, lá tem o quê? Um lugar desértico, não é? Areia soprando. Então, olhem só. Realmente eles andavam de sandálias. Então, como o pé deve ficar tão sujo? Porque você anda o dia todo, fica cheio de marcas, fica todo cansado, fedendo, cheirando mal. E quem lava o pé? Os servos. Dentro da casa existe o servo. Então, realmente, esse é o trabalho diante do Senhor Deus. Ele precisa lavar o pé do dono. Então, o Senhor que fez esse trabalho. Então, ele já disse: Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós mesmos. Vós também. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor ele viveu como escravo, como servo. Ele está dizendo para nós também sermos assim. Então, o Senhor ele já disse na palavra de João, realmente nós precisamos ter o mesmo coração de Cristo. Então, porque ele realmente é mesmo que Deus, mas ele não, por usurpação, não se fez como Deus. Então, realmente, ele não tentou tomar essa posição do Senhor Deus. Então, ele se fez o que? Servo. Então, ele se fez como homem. Ele se sujeitou até a morte de cruz. Então, realmente, o servo, ele não existe a própria decisão, não existe a sua própria vontade. Ele simplesmente vive pelo dono, servindo o dono. Ele morre pelo dono. Então, até a morte ele se sujeitou. Então, o Senhor Jesus, ele ter nos salvo, realmente é o segundo. Qual é o primeiro? É a obediência à palavra do Senhor Deus até a morte. Então, quer dizer que esse é o trabalho do Senhor Deus para nos salvar até o reino do Senhor Deus. Mateus capítulo 26, versículo 39 também. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, o Senhor Jesus ele recebeu todo o sofrimento e a dor que o homem pode receber neste mundo, que é a cruz. Então, o Senhor Jesus passou fome, dificuldades enquanto vivia neste mundo. Foi torturado e sente dor. Derramava lágrimas também. Então, ele tem essa carne como nós. Então, a maior dor que o homem pode sofrer neste mundo é o da cruz. Então, hoje em dia, se nós olharmos para aqueles que foram determinados para morrerem, então, seja para morrerem sendo atirados ou sendo enfocados, antigamente, a morte que o Senhor Jesus sofreu era uma dor imensa, insuportável, de que os romanos criaram, que era para matar o homem torturando e depois crucificando. Então eles iam, arrebentavam todo, açoitavam, depois botavam para carregar a cruz enquanto era chicoteado pelos caminhos, e depois ele chegava no monte. Era
encravado na cruz com pregos, depois e prendiam essa cruz e esperavam o homem morrer de pouco em pouco. Então, é a maior dor e sofrimento que o homem pode receber. Então nós podemos ver que esta cruz, o Senhor Jesus, ele disse, realmente não faça conforme como eu quero, mas como tu queres. O Senhor Jesus havia orado dizendo para passar esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O suor do Senhor Jesus enquanto estava orando era com vermelho como sangue. Então olhem só como ele estava se esforçando tanto que sai como sangue. Então, quanta força, quanta dedicação ele tinha. Os anjos desceram e o ajudaram, dizendo, tenha força, tenha força. Os anjos estavam ali. Quer dizer que aquela oração de decisão para ser crucificado, de largar a sua própria vontade para fazer a vontade do Pai, isso é algo muito difícil. O servo não tem como fazer o que ele deseja. Viver ou morrer é a vontade do dono. É para servir o dono. O Senhor Jesus fez desse jeito. O Senhor Jesus, ele sujeitou até a morte. É por isso que na palavra de Isaías capítulo 42, o próprio Senhor, ele já disse, no versículo 1, eis aqui o servo a quem sustenho, o meu eleito. E se nós olharmos em Isaías capítulo 53, versículo 11, ele disse que o Senhor Jesus, ele é o meu servo justo, o meu justo servo. Quer dizer que ele sujeitou ao Senhor Deus. É por isso que se nós olharmos em João capítulo 6, versículo 38 também, o Senhor Jesus já disse que eu vim dos céus não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, o Senhor Jesus, ele morreu na cruz. Quer dizer que, e o Senhor Jesus, ele não disse, Pai, faça conforme a minha vontade, mas a vontade do Pai. Então, servir para servir a vontade do dono. Qual seja o trabalho, é para fazer a vontade do dono, a vontade do Senhor. Para servir o Senhor, para viver pelo Senhor, para morrer pelo Senhor. Isso é o que o servo, ele faz. Então, agora nós também. O Senhor já disse, realmente, tende em vós este mesmo coração, é o coração de Cristo. Quer dizer que é esse coração do Senhor Jesus de se sujeitar e morrer, ser fiel até a morte. Então, o Senhor Jesus, além de nos salvar, ele fez um grande trabalho por nós. Ele se tornou um exemplo para nós. Como na palavra de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, ele disse, realmente eu suporto essas dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, realmente, cada momento era para se criar esse formato de Cristo. E ele sentiu que as dores de parto, olhem só para a mãe, realmente o sofrimento que passa para dar à luz, para criar o filho a vida toda. Apóstolo Paulo, seja para Gálatas, para os Coríntios, todos eles receberam a salvação. Mas ele diz, até que Cristo seja formado em vós. Até que a personalidade de Cristo seja formada, até que o coração de Cristo seja formado em vós. O coração de Cristo, a personalidade de Cristo, para ser formado em vós, para que cada momento mais possa viver como o Senhor, é para se parecer com Cristo. É por isso que em 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que está nele, aquele que diz que está em Cristo Jesus, também deve andar como ele andou. Então, recebeu o amor do Senhor, recebeu a vida do Senhor, recebeu o Espírito Santo do Senhor, agora precisa viver como o Senhor. Então, qual seja o trabalho? O trabalho de servir o Senhor Deus. Será que isso é impossível? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 também. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O Senhor Jesus, ele morreu por nós para si, o quê? Para que nós pudéssemos ser vivificados. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz para nos vivificar e para que assim como vivos não vivamos mais para nós mesmos, mas sim para que nós possamos viver por aquele que realmente morreu e ressuscitou por nós. O objetivo do Senhor, ele ter morrido, é para nos salvar.
E por que ele ressuscitou? Para que nós, que agora somos salvos, que fomos justificados, não vivamos mais por nós mesmos, assim possamos viver pelo Senhor. Então, viver pelo Senhor é viver servindo ao Senhor. Então, é por isso que se nós olharmos a palavra de Romanos capítulo 14, versículo 8, ele já disse, realmente já, entre nós já não existe mais ninguém que viva ou morra por si. Nós vivemos ou morremos, somos do Senhor. Então não existe mais ninguém que vive por si ou morre por si. Mas se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Assim como na palavra de Romanos capítulo 6, versículo 19, versículo 20, até 20, ele já disse que nós somos comprados com preço. Então agora nós todos fomos comprados com preço, agora nós não somos nós somos do Senhor. Então o Senhor ele pode decidir me matar ou me deixar vivo. Então é para fazer conforme a sua própria vontade. Então se é para viver pelo Senhor, se é para morrer, é pelo Senhor. Então viver ou morrer, agora eu sou do Senhor. É por isso que Cristo Jesus ele morreu por nós. Então é por isso que é para se tornar o Senhor Deus. Então se nós olharmos aquelas pessoas que realmente o cristão, ele vive e morre pelo Senhor. É por isso que o Senhor ele morreu por nós. É por isso que ele acabou com nossos pecados e agora ele ressuscitou, ele nos permitiu a vida. Então nós recebemos a vida do Senhor, nós recebemos o amor do Senhor, nós recebemos o Espírito Santo do Senhor. Então agora o Senhor está dentro de nós para nós podermos fazer a vontade do Senhor Deus. Quer dizer que eu preciso agir do mesmo jeito. E o que eu preciso fazer? Servir o Senhor. Aquele que serve o Senhor, serve o homem. Como servo? O Senhor Jesus ele fez dessa maneira. Você não quer fazer isso? As pessoas elas querem ser servidas dentro da igreja. Já viram isso? Ele fala: nossa, você não sabe quem sou eu, precisa me servir. Você precisa abaixar a si mesmo. Você precisa considerar o outro melhor do que eu. Não baixo, mas melhor. Mais alto. Alguém melhor. Não podem pensar ao contrário, não podem pensar em ser servidos. Mas quer se mostrar, quer crescer. Então, mas isso não é o coração de Cristo. Então vamos procurar a palavra de Hebreus, Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Vamos ler todos juntos. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas concupiscências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? Se nós olharmos o Antigo Testamento, eles pegavam as ovelhas, cabras, bois, bezerros para servir ao Senhor Deus, para tirar esse pecado para que possa ser expiado, para assim servir ao Senhor Deus. Então, isso é uma sombra do Senhor Jesus para nos purificar através do sangue. Ele disse: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas concupiscências das obras mortas, para servirdes a Deus vivo. Então ele, aquele que imaculado, quer dizer que o Senhor Jesus ele não tem o quê? Nenhuma imperfeição para ser entregue a Deus, para purificar a nós. Quer dizer que o sangue do Senhor Jesus, para ser entregue para o Senhor, para nos purificar das nossas concupiscências das obras mortas. Então, antes de nós recebermos a salvação, nós éramos mortos pelos pecados e concupiscências. A nossa consciência era morta. Nós que estávamos mortos com a nossa consciência das obras mortas, agora nosso coração foi limpo. Claro, é o sangue do Senhor Jesus que limpa o sangue. Assim como a música, o sangue do poder, do teu pecado te queres livrar. Teu sangue tem poder. Então nós podemos ver que o sangue do Senhor Jesus, o sangue precioso do Senhor Jesus tem poder. Ele é que nos purifica.
Quer dizer que Ele nos permite para poder servir o Senhor Deus, não é mesmo? Então, para servir ao Deus vivo? Então, não é para nós simplesmente estarmos purificados, mas sim, logicamente, para poder servir a Deus. Esse é o objetivo de nos ter salvo. Você recebeu a salvação, mas você não quer servir a Deus? Então, você deu à luz, cresceu, mas agora vive do jeito que quer. Os filhos que vão lá e aterrorizam a vida dos pais. Olhem só isso. Como pode? Se olhar o bagunceiro, olhem só. E eu preciso pensar olhando para essas crianças, pensando, será que eu não sou assim diante do Senhor Deus? Uma pessoa que recebeu a salvação precisa purificar a sua vida, a sua vivência, o seu coração. Todos os dias nós precisamos ser o quê? Vivificados, nós precisamos ser renovados diante do Senhor Deus. Então, quando nós formos para o Senhor Deus, o que nós iremos fazer no reino de Deus? Servi-lo. Iremos servi-lo. Para a eternidade estaremos louvando a glória do Senhor Deus. Então, nós iremos viver a vida toda servindo o Senhor Deus. E para isso que nós fomos salvos. É por isso que o apóstolo Paulo já disse em Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo. Assim como na palavra de Gálatas capítulo 1, versículo 10. Ele disse, eu realmente agradaria aos homens? Ou a Deus? Então, se eu procuro agradar aos homens, não sou servo de Cristo. Então, antigamente, o que era ser um servo? Servo era escravo, aquele comprado com dinheiro. Sabiam disso? Então, é o quê? Ser escravo. É servo, é escravo. Você ser servo de Cristo quer dizer que nós fomos comprados pelo Senhor. Quer dizer que o Senhor, Ele nos comprou. Então, nós podemos dizer que o apóstolo Paulo jamais esqueceu de que ele foi comprado pelo Senhor. Ele disse, agora, eu estou procurando agradar aos homens ou a Deus? Então, se eu procuro agradar aos homens, não. Eu preciso que, primeiramente, agradar ao Cristo. Se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, como que eu posso servir ao Senhor que me salvou? É por isso que se nós olharmos também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, ele já disse, pois, que muitos desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Então, realmente, o Senhor Jesus, ele também não procurou agradar a si mesmo, mas agradar ao Senhor Deus. Então, nós todos, agora que fomos salvos diante do Senhor Deus, agora não devemos viver pela nossa própria satisfação. Então, realmente, o Senhor, ele já disse. Realmente, o apóstolo Paulo já disse, eu desejo que realmente o Senhor, que Cristo possa ser o quê? Engrandecido no meu corpo. Então, isso é a postura de servir, o objetivo de nos ter salvo. Então, é para que nós não devemos esquecer em nenhum momento de por que é que nós fomos salvos. Então, olhamos em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1, 2. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este pensamento. E aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Então, agora já disse para nós amarmos também. Então, nós agora estamos vivendo obedecendo diante do Senhor Deus em o quê? Um sofrimento. Com o mesmo coração, nós precisamos nos armar com este mesmo pensamento. Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Então, uma pessoa que vive realmente sofrendo é uma pessoa que não tem como pecar. Quem é que peca? É uma pessoa que está o quê? Paga. Se você vive se esforçando, servindo o Senhor Deus, uma pessoa que sofre verdadeiramente diante do Senhor, como é que ele pode pecar? Não tem como pecar. Se você vive servindo ao Senhor Deus, realmente tem como servir ao Senhor Deus. Então, tem pessoas que falam, pastor, mas tem como viver sem pecar? Não parem de dar desculpas. Então, ele já disse que o pecado já cessou, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, agora nós não sabemos quanto tempo que nos resta, mas agora o restante das nossas vidas nós precisamos viver pelo Senhor. Então, essa é a pessoa que serve ao Senhor Deus. Então, será que isso é algo importante, precioso? Isso é algo lógico.
Como na palavra de Lucas, capítulo 17, versículo 7 a 10, o próprio Senhor Jesus ele já disse: de qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar a gado, a quem voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? Não faz. O dono vai estar comendo e ele diz: prepara-me ceia e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido. Depois tu comerás e beberás tu. Então quer dizer que o dia todo trabalhou lá no campo, lavrando a terra, semeando, cuidando das ovelhas. E ele sofreu muito cuidando do gado. E agora chegando em casa, agora ele não consegue nem descansar porque o dono está dizendo o quê? Serve-me. Serve-me até que tenhas comido e bebido. E depois comerás e beberás tu. O que o servo vai dizer? Ei, dono, como é que você pode ser assim? Nossa, você não sabe quanto que eu sofri lá no campo? Ah, deixa-me comer um pouco, acabei de chegar em casa. Você come o seu e eu como o meu. É assim? Não é? Então, realmente é importante lavrar a terra? É importante apacentar o gado? Isso é fazer o trabalho diante do Senhor Deus? Então, isso é você servir o dono. Isso é você fazer o trabalho do dono. Então, seja eu pregar a palavra, se eu fazer o trabalho diante do Senhor Deus, isso é o trabalho do Senhor Deus. Então, é muito mais importante eu servir o Senhor Deus. Então, realmente eu preciso ter esse coração diante do Senhor Deus, de servir o Senhor. Realmente ter o coração demais, realmente estar feliz fazendo esse trabalho. O que o dono ele precisa fazer? Ele precisa servir com toda a alegria e depois ele vai precisar dizer o quê? Eu sou o quê? Somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. O servo não tem o que se vangloriar. Por quê? Servo é servo. Só fez o que é lógico, o que era necessário. O próprio Senhor Jesus disse nesse mês. Apóstolo Paulo, se nós olharmos 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então, ele está dizendo, nós não estamos aqui somente para podermos pregar a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então nós podemos ver que o apóstolo Paulo ele foi e serviu a igreja de Corinto, mas a igreja de Corinto não serviu a Paulo. Eles desprezavam. Paulo ele escreveu 14 livros do Novo Testamento. Metade do Novo Testamento foi escrito por ele. Quem já viu uma pessoa tão incrível como o apóstolo Paulo? Mas mesmo assim ele foi desprezado. Mas Paulo ele se decepcionou com isso? Não. Ele já disse, agora nós anunciamos, nós pregamos que nós nos tornamos o que? Vossos servos por amor de Jesus. Quando o Senhor Jesus lavou os pés dos seus discípulos, realmente os discípulos eles receberam o que? A lavagem dos pés antes de receber a salvação. O Senhor Jesus lavou o pé até de Judas. Então o Senhor Jesus ele já disse, da mesma maneira, nós somos vossos servos por amor de Jesus. Como na palavra de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 9, ele já versículo 19, ele já disse, eu não já me fiz realmente servo de todos vós. De todos, sendo livre como para com todos. Fiz-me servo de todos, para ganhar o quê? Ainda mais. Ele se fez servo de todos. Então, realmente, algumas pessoas ali para servir, para salvá-los. Então, se nós olharmos o que os pastores lá do Japão eles dizem que é muito difícil pregar no Japão. Muito difícil. Então, ele disse lá no meio do Covid, realmente muitos estrangeiros voltaram para os seus países. E enquanto ele estava lá no Japão, aconteceu o terremoto também, não é? Então, realmente, houve várias dificuldades e muitos estrangeiros sempre iam embora, sempre quando acontecia uma catástrofe. E um japonês, ele olhou para o nosso pastor e ele disse, ei, pastor, você não vai para o seu país? Ele falou, você não volta para a sua cidade natal?
Então, o pastor ele disse: nós não viemos para poder pregar no Japão. Eu vou ficar. Então o japonês ele disse: é? Passou um tempo, ele voltou falando: ei, você ainda não foi embora, missionário? Ele falou: não, por quê? Eu vim para evangelizar no Japão. Aí ele falou: é? Que estranho. Mas esse homem depois, por fim, ele ficou emocionado com isso. Ele queria saber o motivo e ele pediu para aprender a palavra e recebeu a salvação. Então, esses homens, se você não mostrar o formato de que você mesmo é um servo, não tem como evangelizar. Então, se nós olharmos para os japoneses, eles falam: mas sensei. Eles dão o melhor lugar, eles gostam de servir. Mas, no início é estranho para eles. Você precisa o quê? Servir. Você precisa ter o coração de servir. O próprio apóstolo Paulo ele já disse. Realmente ele ter se feito servo de todos é o quê? Para ganhar ainda mais. Então, se nós não tivermos esse coração, não dá certo. Então, nós podemos ver que as pessoas que tiverem esse formato para realmente serem servidas, não tem como evangelizar. Segundo Pedro capítulo 2, versículo 19, prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faça também servo. Nós somos são pessoas que estamos lutando na vida de fé, estamos lutando contra o pecado. Se perdemos contra o pecado, somos escravos do pecado. Se perdemos contra o diabo, somos escravos do diabo. Se nós perdemos contra a nossa carne, nós somos da carne, escravos da carne. Como em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23, já fala que nós fomos comprados com preço. Fomos comprados com preço precioso. É por isso que agora não somos mais escravos do homem. Precisamos ser servos do Senhor. Não somos mais servos deste mundo. Não somos mais servos da carne. Eu agora, se eu estivesse vivendo seguindo a vontade da minha carne, eu seria o quê? Escravo, servo da carne. Mas agora nós vencemos, então nós somos o quê? Servos daquele que é vencido. Como em Romanos capítulo 6, versículo 22, ele já disse que nós éramos servos do pecado, mas ali fomos libertos, agora nos tornamos em servos de Deus. E agora frutificamos nele. Quer dizer que agora nós antes éramos servos do pecado, agora somos servos da justiça. Como na palavra de Romanos, capítulo 12, versículo 11. Vamos meditar essa palavra todos juntos? Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então agora nós precisamos ser o quê? Fervorosos. Fervorosos. Então realmente você precisa ser o quê? Fervoroso. O servo não pode ser vagaroso, acordar tarde. Não, precisa ser o quê? Fervoroso. Precisa ser o quê? Diligente. Precisa bater nessa carne para poder o que dizer? Para de ser preguiçoso, agora precisa ser fervoroso. Então precisa ter que ser fervoroso no espírito e não ser vagaroso no cuidado. Você precisa servir o Senhor de forma realmente esplêndida e esforçada. Precisamos servir o Senhor. Então, seja na hora de pregar o evangelho, seja fazer um trabalho voluntário dentro da igreja ou serviço, não é para fazer como para com os homens, mas para o Senhor. Então, porque nós servimos ao Senhor Jesus Cristo. Como em Colossenses capítulo 3, versículo 24 também. Ele já disse, para não fazemos para os homens, mas sim para com o Senhor Deus. Então não é para ficarmos somente tampando os olhos neste mundo e fingirmos, mas sim o trabalho que eu estou o quê? Também é um trabalho que o Senhor Deus me permitiu. Não é para só fazer como se eu estivesse fazendo para os homens, mas como se eu estivesse fazendo para o Senhor Deus. Na escola também. No esforço que eu faço, mesmo que eu não seja retribuído no que eu fiz, o Senhor Deus ele nos permite o quê? Em dobro. O Senhor Deus ele nos permite em dobro. É por isso que nós precisamos servir o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos servir a Cristo Jesus dentro de nós. Assim como a esposa que serve o marido que serve a esposa, serve os filhos, serve os pais, da mesma maneira dentro da igreja para servir os irmãos e irmãs como se estivesse servindo a Cristo, seja no seu trabalho também. Vamos procurar a palavra de Efésios, capítulo 6. Palavra de Efésios. Efésios, capítulo 6.
versículos 6 a 8. Eu irei ler. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Estão servindo de boa vontade com o Senhor, não para com os homens, fazendo de coração a vontade de Deus. Não servindo à vista como agrada aos homens, mas servos de Cristo, sabendo que cada um receberá o Senhor todo o bem que fizer. Seja servo, seja livre. Quer dizer que com um bom coração, com essa boa vontade. Não é para ficar falando, eu não quero, eu não quero, eu não quero, e não fazer. Então nós precisamos fazer com um coração alegre para o Senhor. Eu vim para a igreja para limpar, seja no serviço que eu faço, o que quer que eu faça, isso é servir o Senhor. É para fazer assim como se faz para com o Senhor, mas não realmente como se faz aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Tudo que nós façamos, nós vamos receber de retribuição do Senhor. E nós somos pessoas que servimos ao Senhor Deus. Nós não devemos esquecer isso a nenhum momento. E assim como em Romanos capítulo 14, versículo 18, porque quem nisso serve a Cristo agradável é a Deus e aceito aos homens. Aquele que serve a Cristo, então realmente ele é o que? Agradável ao Senhor Deus. Assim como em Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 16, versículo 18 também diz desse jeito. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Serve o quê? Aqui, ó, a barriga. Como que eu vou viver comendo bem? Como é que eu vou viver bem? Só pensa no ventre, só pensa na barriga. Quer dizer que isso quer dizer que o quê? Ele serve a si mesmo? Não podemos ser assim. Então, nós somos aqueles que servimos a Cristo. Comemos e bebemos também, tudo é para servirmos ao Senhor, não é para a nossa própria satisfação. Entenderam? E também se olharmos em Gálatas capítulo 5, versículo 13 também. Nós somos chamados para a liberdade, mas nós não podemos dar essa liberdade como oportunidade para a carne. Então nós precisamos servir uns aos outros como se fôssemos servos. Então nós temos o que? A liberdade. Nós somos livres. Então nós temos essa liberdade. Então, mas essa liberdade não pode dar a chance, a oportunidade para a carne. Então nós precisamos realmente servir uns aos outros, entregar essa nossa chance uns aos outros. Assim como no 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 15. Da casa de Stevana, é o primeiro fruto da Gaia. É aquele que realmente está decidido servir os irmãos. Então pense, antigamente eu fui na casa de um irmão, e ele disse, a família, a casa determinada em servir os irmãos. E eles realmente serviam muito bem os irmãos. Então, os estrangeiros, quando iam, né? Principalmente os coreanos, né? Quando visitavam a casa desse irmão lá no exterior, então, todas as vezes ele servia. Então, ele, como Stefanas, as primícias da Caia, sempre tem se dedicado ao ministério dos santos, de servi-los. Isso era algo incrível para mim. Eu olhava e eu falava, nossa, que incrível. Sempre querer servir os irmãos. É uma coisa tão linda. Então, realmente, eu pergunto para os pastores, os missionários, ele ainda faz isso? Ele fala, sim, eles ainda fazem isso. Aquela família ainda faz isso. Então, é por isso. Então, vamos procurar mais uma palavra da Bíblia. Vamos procurar Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Versículo 17. Eu irei ler.
Eu irei ler, versículo 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-lo-eis, como um homem poupa seu filho e o serve. Então, o homem, assim como ele serve, é como poupa o seu filho, somente que o serve. Então voltarei e vereis a diferença entre justo e ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Se nós olharmos para essa palavra também, podemos ver realmente o Senhor Deus, que Ele considera os santos assim como que joias, como algo precioso. Poupá-lo-eis como um homem que poupa seu filho, que o serve. Então, realmente os pais, eles cuidam muito melhor do filho que o serve, não é? Então, os filhos que realmente servem, eles são poupados muito mais, eles são cuidados como joias. Então, o Senhor já disse que Ele há de guardá-los como joias. Realmente, o Senhor há de poupá-los, o Senhor há de protegê-los. Então voltareis e vereis a diferença entre justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e que não o serve. O Senhor, Ele discerne entre o ímpio e o justo, entre aquele que serve e não serve. O justo é o que serve ao Senhor Deus. Então, o Senhor, Ele faz esse discernimento. Então, agora, como é que devemos fazer? Então, mesmo que aprendamos tudo isso, nós falamos, agora eu preciso viver do jeito que eu quero. Então, a pessoa que recebeu a salvação vai viver do jeito que quer? Onde já se viu uma coisa dessas? Não viver ou morrer, precisa viver conforme a vontade do Senhor Deus. Então, o meu corpo, o meu espírito não é meu. Então, agora se o Senhor diz para viver, eu vivo. Se Ele diz para morrer, eu vou morrer. Se é viver ou morrer, eu preciso agradar ao Senhor Deus e partir. Uma pessoa que recebeu a salvação, realmente não ter o coração de servir ao Senhor Deus, de querer viver somente para si, então vai ser discernido como ímpio na Bíblia. Então, entre o ímpio e o justo, entre aquele que serve e não serve, existe o discernimento. Então, o nosso corpo, o nosso espírito, fomos comprados com preço pelo Senhor. Então, nós todos, realmente, que fomos salvos pelo Senhor. Se fomos para viver, vivamos pelo Senhor. Tudo para a glória do Senhor, para podermos viver servindo ao Senhor Deus. Nós não devemos esquecer disso jamais. O Senhor está observando toda a nossa vida. Então, o Senhor, realmente, Ele nos considera como seres preciosos, joias. É por isso que nós não devemos esquecer o objetivo de termos sido salvos. O Senhor, Ele nos salvou, pagou um preço enorme. Um grande amor e nos permitiu. Então nós não devemos esquecê-lo, porque isso é se tornar o traidor do amor de Deus. Então nós precisamos agradar ao Senhor Deus, precisamos servir ao Senhor Deus. Vamos orar? Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, antes, nós que estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, pelas nossas iniquidades éramos inimigos do Senhor Deus. Nós que recebemos a salvação do Senhor através do sangue precioso, nosso corpo, espírito, tudo é do Senhor. E o restante da nossa vida, que nós não vivamos para nós mesmos, mas sim para o Senhor. Que nós possamos servir ao Senhor, possamos amar o Senhor, todas as coisas que nós possamos viver servindo e amando ao Senhor, que o Senhor possa cuidar da nossa vida. Este mundo, cada momento se torna maligno, pior a cada momento. Sem a ajuda, a proteção do Senhor, nós não podemos viver. Que através da graça, do poder do Espírito Santo, que o Senhor possa nos sustentar. Que o Senhor possa sempre estar nos ajudando para que não pecamos o nosso coração para as coisas deste mundo, para a carne, mas sim para podermos viver para a glória e vontade do Senhor Deus. Que o Senhor possa nos cuidar e nos conduzir. E o restante das nossas vidas, Senhor, que nós possamos viver pelo Senhor. Possamos viver uma vida de servir e assim sermos protegidos e conduzidos pelo Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.